Olá pessoal, paz e bem, sejam bem-vindos, bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre esta pequena obra aqui, Maria para Hoje, do Von Balthasar, então, um grande teólogo do século passado. Nossa, século passado faz muito tempo. Não, um grande influente aí da teologia europeia e depois de tantos outros estudantes de teologia aí pelo mundo afora. Bom, Von Balthasar, desculpa, estou meio falando meio espanhol, parece, né? Von Balthasar, ele está como uma figura muito importante para a igreja, principalmente influenciando esta onda, né, de renovação do Concílio Vaticano II, e também ele aí foi nomeado pelo Papa João Paulo II como cardeal, mas chegando o dia da nomeação, 2 dias antes, aliás, ele acabou falecendo. E ele produz muito, principalmente a partir do seu diálogo e conversa com Adrienne, uma mulher mística, né? Que ele trava um diálogo, conversa, e muito da sua obra é influenciado por esse diálogo com a mística desta mulher também. Ele tem várias obras no Brasil, assim, está sendo traduzido bem devagar, pouco a pouco. Você encontra aí pela internet afora em espanhol, né? Se você procurar aí em alguns lugares, você vai encontrar a obra dele, vários volumes em espanhol, às vezes dá para achar mesmo em PDF, né? Infelizmente nós não temos aí a tradução direto do português. Mas para nós o que é importante, né? É importante que é um tema muito atual. Para mim, quando eu tive contato pela primeira vez com esse pequeno texto, para mim foi uma riqueza muito grande, porque já que eu trabalho, né, com a formação nas comunidades cristãs, eu procurava um texto onde que eu pudesse aprofundar em um caminho mais fácil para ajudar as pessoas a compreender esta relação entre Maria e a igreja e Maria. Para nós que somos formados em teologia, para que nós compreendamos melhor, assim, né, nós temos todo um aparato, né, aulas, estudos e depois a própria formação religiosa. Mas muitos de nós aí nas comunidades, leigos e leigas, às vezes não tem essa possibilidade, essa oportunidade. Então, isso aqui é um achado, tá? Para você, eu acho que vai ser muito importante se você quiser aprofundar nessa temática. Nós temos um conjunto de aulas aqui baseado neste livro, tá? A formação ela começou presencialmente aqui na paróquia onde eu trabalho e depois nós estendemos também para os meios eletrônicos e aqui no canal do YouTube. Já postei uma aula, dei uma atrasada aqui nas postagens das aulas, mas a gente vai terminar elas ainda. Eu tentei resumir em 4 encontros, falando sobre os dogmas, também a Virgem Maria e em alguns textos bíblicos, mas principalmente baseado aqui neste livreto do Von Balthasar, tá bom? Então eu vou te falar um pouquinho sobre essa obra, porque que ela é importante para nós, justamente para aprofundar tanto a Mariologia como a Eclesiologia. Lendo já os primeiros capítulos deste livro, são capítulos pequenos. Eu não falo para você ler de uma vez, tá? Porque se ler de uma vez, assim como se fosse... Ele é fininho, você pode sentar aí numa manhã, aí prazo aí de 50 minutos, 1 hora, depende da velocidade da sua leitura, você termina esse livro, né? Porém, não é assim que eu recomendo a leitura deste livro. É preciso a gente parar, né, e ir lendo capítulo por capítulo, talvez até lendo um pequeno capítulo por vez, por dia, ou por algumas 2 vezes na semana. Perceba só que o primeiro ponto da primeira parte, ele só tem 4 páginas. A Mulher e o Dragão, né? Aqui Von Balthasar ele vai fazer uma leitura a partir do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Lá 12, a mulher vestida de sol, tendo a coroa de 12 estrelas, né? Então é muito interessante. Se você é católico, mesmo que você seja protestante também, olha, vale a pena, viu? Pegar esse livro aqui, reler, reler, nem que seja o primeiro tópico, né? Quando você lê o primeiro ponto, você vai querer ler o resto, fazer comentário, refletir a partir disso.
Por quê? Não tem como a gente separar, e João Baltazar apresenta, deixa muito claro isso, né? Não tem como a gente separar Maria, a imagem da igreja, a igreja, a imagem de Maria, no sentido que ela nasce da graça de Deus, então não há como, né? Então essa riqueza e também a luta que se trava. A igreja, enquanto peregrina neste mundo, nós, eu e você, devemos travar as lutas da vida, né? As lutas para que nasça cada vez mais filhos de Deus. E é uma coisa muito interessante nos pontos posteriores do livro, que ele vai deixar bem claro que esta igreja ela é alimentada no deserto, né? E é no deserto o seu lugar. Isso parece estranho, né? Porque o povo do deserto caminhou, mas lá era uma situação também, tem a questão simbólica, né? Os 40 anos, o número 40, 4, né? 7, 12, isso é muito importante na Bíblia. Mas naquele povo antigo que caminhou 40 anos, tem uma questão geográfica, né? E aqui nós falamos não exatamente de geografia, né? O deserto como geografia, mas o deserto como esse lugar preparado, porque a partir lá no Apocalipse que fala que a mulher foi conduzida com asas de águia pelo Senhor para esse deserto. Ué, o Senhor conduz ao deserto. Agora esse deserto aqui é um lugar que ela vai ser alimentada, a igreja é alimentada nesse deserto. E a partir deste alimento que os filhos de Deus aí começam a ter coragem, né, de lutar e caminhar como igreja peregrina. Então nós somos os filhos da mulher, desta mulher. Pensar a mulher de duas formas, o Baltazar vai deixar isso claro, né? Como igreja, a mulher igreja e a mulher a Virgem Maria. Então vamos lembrar disso, né? Mulher, nunca mais esquecer depois de ler esse livro, a mulher como a imagem, a igreja e também como a Virgem Maria. E as armas que esta mulher vai ter para lutar, né, para combater as coisas que não são de Deus, são as armas da fé. Nada de revólver, de espada. Lembra, né, que Jesus chama a atenção de Pedro como quando ele arranca a espada e corta a orelha do soldado, né? E Jesus chama a atenção dele. Não é isso, né? Então as armas com que combatemos não são armas carnais, mas a serviço de Deus são espirituais. Não vamos esquecer disso não, né? Esta mulher, a Virgem Maria, o Baltazar vai lembrar também, né? Também ela passou por sofrimento. Não quer dizer que a Imaculada Conceição que não passe pelo sofrimento, as angústias, né? E o Baltazar vai lembrar disso, né, no decorrer deste texto. Sofrimentos físicos e espirituais. Físico em sentido, porque você pode estar questionando, não, mas a tradição da igreja diz, né, que o parto foi miraculoso. Sim, é verdade, né? Mas também ela depara com todos os cuidados de uma mulher grávida. Ou seja, o incômodo, né? A mulher que estiver me assistindo já foi mãe, sabe melhor de qualquer homem, né? Os incômodos da gravidez. Mas não só a questão física, mas também as questões espirituais. Mas o sofrimento espiritual não é simplesmente que a gente possa entender como nós, né? Os sofrimentos que nós mesmos causamos, ou por nossas escolhas erradas, ou seja, o pecado. Não. Maria, nesse caso, são os sofrimentos espirituais. Saber que é a escolhida, né? Saber pelo anjo. Né? Esse saber pelo anjo, tá? Não que ela sabe claramente todas as coisas que vai acontecer. Isso também a gente vai ver lá na aula, que depois eu vou subir aqui. Talvez alguns católicos pensem assim, não é exatamente assim, né? Maria vai caminhando, às vezes sem entender, sem compreender, guardava tudo no seu coração, né? Ela estava ali meditando ali, sempre trazendo à mente e ao coração tudo o que estava acontecendo no decorrer. E Maria, João Baltazar vai deixar, né, bem claro que essa flor, essa pérola preciosa de Israel. Na aula que nós temos aqui, eu falo sobre isso comparando com o desejo de Simeão, aquele que recebe na apresentação, né? Jesus, Maria e José
leva Jesus para apresentar no templo, logo depois do seu nascimento, né? E Simeão recebe. O desejo, a esperança de Simeão para que o seu povo seja libertado, ali diante dele, ele constata isto, né? O Filho de Deus chegou, né? O Messias chegou. Então, essa esperança é a mesma esperança partilhada por Maria. Então, a partir disso, a gente pergunta assim: o que seria uma sadia devoção à Virgem Maria? Estar na mesma dinâmica, na mesma preocupação que Maria teve para com a salvação do seu povo. A salvação sempre entendida como processo salvífico, né? Não simplesmente depois que a gente morre, mas é um processo que já começa agora. Maria, vamos lembrar também que uma imagem que pode nos remeter como uma prefiguração, né, a esse desejo profundo de libertação é Esther, né? O que ela pedia ao rei? O que ela pediu? A libertação do seu povo, a salvação do seu povo. Maria está totalmente imbuída dessa preocupação. Então, todo aquele que é consagrado, é devoto à Virgem Maria, deve também viver nesta mesma dinâmica. Não como aquele que acusa, não. Isso aí não seria nem cristão, né? Mas aquele que realmente sofre, tem sofrimentos, até mesmo partilha os sofrimentos espirituais, nesse sentido de desejar profundamente, né, que o homem e a mulher, nos tempos atuais, se voltem para Deus, né? Então, esses sofrimentos espirituais, a rejeição do projeto de Deus que o mundo hoje, né, tem. Também o João Baltazar vai apresentar também a questão da virgindade, uma virgindade fecunda, né? Por vezes nós entendemos virgindade apenas como uma questão física, né? Não é apenas uma questão física. É uma questão agora de uma possibilidade de um novo modo de ser fértil, né? Agora, fazer nascer filhos para Deus. A primeira aliança, segundo o teólogo, se baseia muito no casamento, na geração de filhos físicos, né? Para que essa descendência seja numerosa fisicamente, né? Agora, essa descendência são todos aqueles que agora são gerados filhos de Deus. Então, é uma geração mais espiritual. Também o teólogo vai apresentar como modelo o casamento entre José e Maria, que é a realização completa deste casamento que tem na primeira aliança, né? Em José e Maria se realiza esse casamento casto, onde que agora o espiritual, né? O que seria o espiritual? Uma resposta pura, clara a Deus, transparente, sincera, fiel, verdadeira, ou seja, virginal, sempre lembrando, né, que não é simplesmente físico, está aí também presente, mas está dizendo muito mais dessa fidelidade, nessa transparência, essa obediência a Deus. Em José e Maria, isso se realiza de forma fundamental, ou seja, a realização dessa antiga aliança que agora se torna, vamos dizer assim, realizada em José e Maria, e gera possibilidade de filhos para Deus. Mas o João Baltazar ele vai dizer uma coisa muito interessante, que é esse passo da imagem de José e Maria para aí dá uma transformação mais profunda, que é a imagem de Maria e João, o discípulo amado. Em José e Maria se realiza aquele casamento de forma mais perfeita, que é querido pelo povo antigo, né? Agora nesse casamento casto espiritual. Mas agora tem um passo a mais, que João Baltazar vai trazer para a gente, e é muito interessante a gente refletir sobre isso, que é justamente este relacionamento, né, fiel entre a Maria e João, né, aquele que está de pé diante da cruz. Quando Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Então, neste momento, vamos lembrar quem é o discípulo amado. É aquele que corre primeiro, que é Pedro, né? Aquele que chega e é o primeiro que acredita. Ele chega, mas espera Pedro chegar, lembra da ressurreição? Aliás, Pedro entra primeiro, fica assim meio, né, na dúvida, e João entra e acreditou.
Também no final do Evangelho de João, esse discípulo amado está ali, né? Enquanto Jesus estava no diálogo com Pedro, tinha uma certa distância ali o discípulo amado. E Pedro, depois daquelas perguntas, né? Tu me amas, Pedro, apacenta. Tu me amas, apacenta. Na terceira vez, Pedro fica triste, né? E aí Pedro pergunta, e quanto a ele, né? Aí Jesus responde, olha, se eu quero que ele permaneça, né? Mas quase isso, né? O que você tem a ver com isso, né? Tem tudo a ver, claro, né? Mas dizendo assim, olha, ele é o modelo, né? E João é a figura central na igreja, né? Inicial. E aí o discípulo amado encarna esta imagem do discípulo que é modelo para todo cristão. Então nós temos Maria, que é a imagem da igreja, e João, que é a imagem de todo fiel. Né? Então esse novo, entre aspas aqui, né, casamento, você fala assim, meu Deus, você está falando de casamento. Calma, meu irmão, minha irmã, estou falando de casamento, nós estamos falando de mística, de espiritualidade, né? Como a igreja ela é esposa de Cristo, né? Assim nós relacionamos a partir dessa leitura dessa pequena obra que João é filho desta mulher e tem essa aliança. E aliança, lembrando de toda a tradição judaico-cristã, a gente fala de casamento, né? Não no casamento físico que nós pensamos hoje, mas nesse casamento, esta aliança definitiva em Deus. Bom, e tem vários detalhes nesse livro, assim, que, olha, vale a pena você ter esse livrinho, fazer essa meditação, vários pontos aí para você aprofundar mais a sua mariologia, a sua devoção, e não ficar numa devoção assim, parece que não se relaciona com a igreja, com a preocupação da salvação com as outras pessoas, né? De ajudar a implantar uma humanidade mais sana, né? mais curada neste mundo. Né? Outro detalhe que chama a atenção deste teólogo é quando ele fala que, a partir da tradição, né, que Maria, também caminhando com a igreja nascente, ela recebe o Espírito Santo. Aí se a gente fala, mas peraí, né? Como assim? Ela já não é Imaculada Conceição? Ela já não é cheia de graça? Ela já não é a mãe do Senhor? Né? O poder do Altíssimo já não a cobriu, né? Só que a partir de Pentecoste, esse teólogo, João Baltazar, ele vai trazer uma reflexão que nos ajuda, a entender mais algumas coisas. Por exemplo, Maria, à medida que ela vai caminhando, vai respondendo ao chamado de Deus, lembrando que ela não sabia de tudo o que ia acontecer, né, gente? Maria não é onipotente, não era onipotente nesse sentido de saber, né, o modelo de Deus. Não, ela foi buscando responder, assumindo a sua vocação de mãe de Deus. Então, na medida que ela foi fazendo isso, ela vai guardando seu coração. Mas nem tudo nesse período aí, praticamente nem tudo, até um modo de dizer, mas na realidade, grande parte ela não compreendia, né? Não entendia com clareza. Por mais que ela fosse preservada do pecado, por mais que ela fosse cheia de graça, ela caminhava aí como aquela primeira que acreditou, que abriu os caminhos, né? Mas tinha que responder a cada acontecimento. Lembra da fuga do Egito, a perda do menino, né? Que ficou no tempo para trás, a sua angústia sua e de seu esposo José. Então, ela vai lidando com as situações. Mas em cada momento vai crescendo nesse sentido em conhecimento. Assim, em Pentecostes, né, quando depois da ressurreição e é enviado, soprado sobre os discípulos, fica mais claro, segundo João Baltazar, para Maria, toda a compreensão até ali do plano de Deus na sua vida. Então, as coisas começam a fazer muito mais sentido, tudo faz muito mais sentido do que ela viveu, né? E todo o seu compromisso que ela tem pela frente, né? Como ainda agora, né? Mãe de Deus e mãe da igreja. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, né? A gente pensa e nos faz refletir assim, né? Segundo o teólogo. Primeiro, Maria recebe o Senhor no seu espírito, depois em seu corpo. E depois ajuda a gerar filhos para Deus.
Então Maria se torna uma mestra, né? Então, o que Maria deseja através das diversas épocas da igreja não é que veneremos enquanto pessoa individual. Maria não está buscando veneração para si, nunca buscou. Mas que reconheçamos a profundidade do amor de Deus na obra da encarnação e redenção. Aí alguém me perguntou na formação aqui na paróquia, mas Frei, ela não disse todas as gerações me chamarão bem-aventurada? Sim, mas por quê? Continua, né? Tem que continuar lendo ou rezando o Magnífica, né? Por que que todas, ela diz, proclama que todos me chamarão de bem-aventurada? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Então, tudo que Maria fala se refere a Cristo, tudo, né? Outra coisa muito interessante que o João Baltazar traz é naquela passagem que o Jesus estava pregando e uma mulher diz: Feliz os seios que te amamentaram. E Jesus vai responder: muito mais felizes são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, né? Jesus descentraliza, né? Ou seja, a referência não é a maternidade, né? Mas aquele que fez a maternidade, né? Aquele princípio originário, aquele que tudo criou e tudo fez as coisas, todos fizeram todas as coisas, né? Então ele referencia, traz a origem. E aí é justamente que não é uma desqualificação das mães ou da sua mãe, né? Na realidade é voltar à centralidade verdadeira de todo ser humano e de todo criado, que é o próprio Deus. Então não é simplesmente feliz, né? É claro que é, mas o centro não está aí. A referência não é a mãe feliz, né? A referência é Deus mesmo. É aí que deve ser toda a referência, toda a centralidade, não é em si próprio, né? E lembrando do Raniero Cantalamessa, esse cardeal, capuchinho, a gente vai lembrar o quê? Que ele dizia assim num dos seus livros, não lembro qual livro que que Maria, né, quando a gente pensar assim, o anjo dizendo ela cheia de graça, então a gente pode pensar também no sentido assim, isso ele vai refletir, Maria vazia de si, né? Parece estranho falar isso, né? Mas não é estranho, porque somente aquele que é vazio de si, dos seus interesses, suas preocupações, pode ser cheio de graça, cheia de graça, né? Então Maria vazia de si é templo do Espírito, é templo de Deus, é fecunda, é virgem, é casta e é mãe de Deus e mãe da igreja. Então, muito bem, fique assim, tá, gente? Olha, leia, se você puder, compre esse livreto, vou deixar aqui o link na descrição. Se você quiser adquirir, tá aí o link embaixo pela Amazon, você pede bem baratinho esse livro, acho que estão nem R$20, R$18, não me lembro. Também se você ler no formato digital, você pode adquirir aí no formato digital. Também se você quiser participar do nosso grupo de leitura, nós lemos esse livro, né, que eu acabei de comentar com vocês, assim, de forma bem, assim, tipo, como uma resenha, né? Do Clube de Leitura de Obras Teológicas para o mês de junho, este mês, a partir do dia 10, já vou botar o cronograma, nós estamos lendo, vamos ler, aliás, esse livrinho do Romano Guardini, Introdução à Vida de Oração. Também vai estar na descrição, dá tempo ainda de comprar e chegar, e até dia 10, dia 10, dia 12, você começar a leitura conosco, tá bom? Se você quiser contribuir com esse canal, está aí o Apoie-se. Também, se você quiser ajudar as vocações franciscanas capuchinhas, tem os dados embaixo, tá? Gente, prazer estar com vocês, espero que tenham contribuído. Na medida que eu vou fazendo as leituras também de outras obras, eu vou trazendo para vocês, para que vocês conheçam esta riqueza dos textos teológicos, espirituais, que nós estamos precisando muito conhecer, né? Para aprofundar a nossa fé cristã católica. Paz e bem, fique com Deus e até mais. Tchau.